Pra gente não perder, porque é legal a gente manter uma linha de raciocínio aqui, senão a gente se perde. Como é que tá esse caso na polícia, doutor? Está na fase final, o inquérito da VetBet, ele está na fase final. Segundo informações, no mês de maio, nós já devemos ter a conclusão da polícia a respeito de o relatório final feito e, se for o caso, eventuais indiciamentos de quem a polícia entender que, de alguma maneira, tem responsabilidade. Esses depoimentos recentes agora do Augusto, do Marcelinho e do Sérgio foram os últimos, né? Quem que foi ouvido? Você sabe, Dani, também? Muita gente foi ouvido. Quem são essas 20 pessoas? É dos dois lados? Como é que funciona isso? Não apenas dos dois lados, né? Representantes da VetBet foram ouvidos, do clube também, mas, por exemplo, o Toninho Duetos foi ouvido. Ele foi aquele empresário de Goiás, se eu não me engano, que ele reivindica ser o real intermediário, por exemplo. Ele também foi ouvido. Pessoas da rede social mídia também foram ouvidas. Até a Dona Edna. Aquela moça. Até a Dona Edna. Do litoral. A Dona Edna, né? Dona Edna também. Todos os envolvidos de alguma forma na situação foram ouvidos para que o delegado ele pudesse fazer um panorama geral do que aconteceu, independente de lados, né? Porque o Corinthians tem um interesse na sua versão ser comprovada, a VetBet também, mas tem os outros envolvidos também, né? Então foram mais de 20 depoimentos, se eu não me engano. 20 depoimentos no total. Os últimos foram agora. Normalmente, quanto tempo demora para a polícia resolver encaminhar isso para o Ministério Público ou não? A gente não entende dessa parte. Eles são obrigados a perguntar alguma coisa para o Ministério Público, a subir? Essa parte a gente não entende. Como é que é o procedimento do inquérito policial? Normalmente os investigados, eles são ouvidos por último. E não é segredo para ninguém, foi declarado isso, que eles estavam ali na condição de investigados. Então, eles são ouvidos por último, até para que eles possam ter oportunidade de eventualmente rebater tudo aquilo que já foi colhido durante o procedimento de investigação. A partir desse momento, surgem algumas hipóteses. Imagine que alguém tenha falado alguma coisa lá, que o delegado fala, puxa, com essa informação, eu preciso agora investigar isso daqui. Sim, é uma teia, né? É uma teia. Mas, caso não tenha vindo nada de novo nisso, qual é a tendência? O delegado elaborar o relatório, narrando tudo aquilo que ele fez durante a investigação. O delegado não emite opinião a respeito disso, tem que fazer, não. O delegado narra, é um relatório, ele vai relatar aquilo que envolveu o procedimento de investigação. Tais oitivas, tais diligências, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, se for o caso, interceptações telefônicas, caso tenha acontecido. Então ele vai narrar tudo isso. Ele fala assim, olha, diante do que foi apurado, imaginando a conclusão dele que existem indícios da prática de crime. Há indícios da prática de crime, razão pela qual indicio. Indícios geram indiciamento. Não é atestado de culpa, por isso o nome indiciamento. Né? Quer dizer assim, tecnicamente falando. E aí vem a questão relacionada à possibilidade de você encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público, porque o delegado feito o relatório encaminha obrigatoriamente ao Ministério Público. Aí chega lá o Ministério Público e vai falar assim, ó, não vejo nada de relevante criminalmente, vou promover o arquivamento. Primeira hipótese. Segunda hipótese, olha, ok, mas eu acho que ainda faltou tal diligência que para mim é importante. Volta para a delegacia para fazer mais uma diligência. Ou então ele fala assim, já estou satisfeito com isso que foi apurado, ok? Já tenho elementos, tenho convicção da prática de crime, tenho elementos, já vou oferecer a denúncia. É por isso que, se você reparar, todas as oitivas, até onde eu sei, foram acompanhadas também pelo Ministério Público. Porque aí você já ganha esse tempo. Isso que eu ia perguntar, porque deve ser demorado, né? Sim. Caso fosse direto para eles depois. Isso, sem eles saberem de nada, claro que... Então o Ministério Público já foi acompanhando. O Ministério Público foi acompanhando, inclusive... Isso é de praxe? Em casos de alta complexidade. Em casos de alta complexidade, sim. O Ministério Público acompanha e inclusive faz ali questionamentos também, participa. Então o Ministério Público já está diretamente envolvido no processo. Já está. O Ministério Público já... Não como já tendo ingressado com a ação. Ele está investigando junto com a polícia. Paralelamente. Não é nem paralelamente, estão juntos ali, acompanhando o que um está fazendo. O delegado convida, o Ministério Público vai, acompanha, participa, tira as dúvidas e daí por diante, para que ele já monte a opinião dele a respeito desse assunto. Quando chegar lá no Ministério Público, o promotor designado, que é o Dr. Juliano, inclusive, já está ali ciente de quais são os próximos passos que ele vai poder fazer. Agora, é muito importante o seguinte, né? Isso é uma coisa que precisa deixar claro, eu vejo muita confusão a respeito disso. Por isso que eu acho que é importante a gente deixar claro. Poxa, mas veja, o Conselho marcou uma reunião de impeachment. Tem que esperar o inquérito. Não, tem que esperar o inquérito por quê? Uma coisa é infração administrativa. É diferente. Outra coisa é inquérito policial. O Conselho não está amarrado a inquérito policial.
Se os requisitos internos do estatuto tiverem presentes que justifiquem um impeachment, independentemente se teve crime ou não. Tá claro? Quer dizer assim, agora, claro que se teve crime, a coisa mais ainda. Mas, de toda forma, como houve ali uma utilização, talvez, uma desinformação intencional, vamos dizer assim, para poder criar aquela comoção toda e tudo mais, tá? No sentido de, olha, precisa esperar o inquérito, daí por diante e tal. O presidente Romeu Tuma, pelo que a gente pôde perceber, entendeu. Então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar, suspendeu aquela reunião, onde ainda ela está suspensa, não está encerrada, Esse assunto. para que eventualmente depois seja retomado após o inquérito policial. Pô, que ele espera, vamos Então esperar. ele tá esperando, então. Vamos esperar tudo certinho e vamos ver como é que vai ser o inquérito. Para fechar esse assunto, quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade, eu ia falar para o doutor o seguinte, né? Você mostra ser uma pessoa técnica, como Augusto dizia, né? Queria pessoas técnicas, né, para os cargos, né? Até nesse sentido que você fala, que aguardaria o final do inquérito, até para poder tomar alguma ação contra a Vaidbet, né? O Corinthians estando totalmente certo nesse sentido, né? Eu queria saber por que você saiu do cargo. Porque é uma coisa que, cara, você é competente pra caramba, te Antes acompanha. de você responder, por que ele saiu do cargo? Vamos ver se ele sabe. Será que vai bater? Vamos ver se vai bater. Vamos ver, eu eu falo sou aqui. do Ministério Público aqui, vou ouvir os dois. Porque assim, antes de tudo, vou me defender já previamente. Senão- Já tá demonstrando culpa. já que você é do MP, eu vou me defender também. Já tá demonstrando culpa. É muito difícil apurar bastidor do Corinthians. Uma coisa é quando você tem um documento, por exemplo. Porque, quando o Augusto, por exemplo, falava, o Fred Luz não é CEO. A gente tem como saber isso. É só olhar o contrato. O contrato do Corinthians com o Álvares e Marçal. Lá diz se ele é CEO, se ele é consultor, e realmente dizia. Então você tem o contrato, você vê o que é, o que não é, e faz a matéria em cima. Isso é uma coisa. Bastidor é muito mais difícil, porque tem coisa no bastidor que não tem papel. Você não tem acesso ao WhatsApp do Pantaleão para saber se o Pantaleão brigou com não Tem que sei ficar fuxicando. Né? Não tem como saber. Então são relatos que você recebe que você confia ou não. Eu confio nessa fonte. Essa fonte, ela já provou para mim ter informações fidedignas que me permitem bancar numa matéria? Porque a gente assina, a gente é responsável por isso. Então é muito difícil apurar bastidor por conta disso. A torcida muitas vezes fica nessa, né? É porque não bate informação e tal. E... Fica, é isso que ele falou aí. também, eu vejo muito na internet, né? O pessoal, mas o inquérito, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Não, mas a outra gestão não investigaram. Isso rola muito na internet, né? Sim. Depois você até dá a sua opinião sobre isso. Então, o que a gente sabe muito por alto a respeito da saída do Pantaleão é que houve algumas divergências internas sobre as conduções de alguns casos lá dentro do Corinthians e também algumas interferências no trabalho da diretoria jurídica por parte de outras pessoas, que não vamos aqui citar, até para não avançar muito em questões pessoais, mas o que a gente sabe é que houve divergências que foram impossíveis de contornar em um dado momento e ele acabou preferindo por sair para não gerar um atrito maior ou uma ruptura dentro da diretoria. Então o doutor quis sair. Sim. Ah, Olha, certo.